E você, Caio, com todo respeito, você faz uma coisa que eu acho muito perigosa. Você estimula a polarização. Você estimula sempre o nós versus eles. Você estimula sempre a discussão sobre o passado, que ele deve ser olhado, evidente. O passado ele deve ser olhado não para pautar o nosso futuro, mas para sempre nos trazer de volta e sempre nos relembrar o que aconteceu no passado. E você sempre critica a imprensa. Eu faço aqui uma ode à imprensa, porque, com todo respeito, é este governo, com a manipulação de dados, a completa ausência de transparência, não fosse a imprensa livre deste país, a gente não saberia absolutamente nada que aconteceria nesse país. Eu hoje, então, Caio, risco essa faca no chão. Debater terra plana, eu não vou. Debater coisa absurda, eu não vou. Acho que isso empobreceria o debate e daria ao telespectador a falsa noção de que talvez, quem sabe, a terra mesmo seja uma coisa chata. Isso eu me recuso a fazer. Boa noite. Também, doutor. Chegamos ao fim. Marcelo, boa noite. Caio, boa noite, obrigada. Elisa, boa noite, só lembrando que as minhas críticas ou não eu sou são o a último, imprensa livre. não, as regras são regras. Caio, a gente vai falar. A imprensa não, militante. Regra é regra. Acabou. Caio, boa noite. Acabou, boa noite. Até amanhã nós podemos voltar ao assunto, sem dúvida. Eu queria conversar com vocês brevemente sobre um trecho específico do grande debate de ontem, dia 14 de julho, onde o advogado Marcelo Feller e o Caio Coppola, uma pessoa bem frequente aqui nos vídeos que a gente faz, que eu faço mais especificamente, até porque eu trabalho sozinho aqui no canal com a ajuda de vocês, por isso que eu falo a gente, tá? Mas quem seleciona aqui os comentários ou algum assunto que vocês mandam, ou assunto que eu olho e acho interessante e gravo e edito, no final das contas sou eu. Mas enfim, eles debateram sobre ex-ministros devem se intrometer no governo Bolsonaro. Por quê? Porque existiu uma carta que pedia que o desmatamento caísse para zero no Brasil de ex-ministros. E isso seria interpretado nesse debate, na verdade nesse questionamento para o debate, como uma intromissão. Você está se intrometendo, né? E eles divergiram aquilo ali. Inclusive, recomendo que você assista o vídeo inteiro do grande debate, tem 36 minutos, porque o trecho que eu peguei e coloquei aqui é muito resumido, é muito breve. Eu acho que ele não dá uma ideia do debate no geral, mas o posicionamento do Marcelo nesse debate com o Caio Coppola, uma coisa que é muito frequente e é uma coisa que eu gostei. Ele é o cara que substituiu, como eu disse, o Augusto de Arruda Botelho, o outro debatedor que substituiu a Gabriela Prioli. Eu acho que ele se porta de uma maneira excepcional no debate quando ele entra em pontos específicos do Caio Coppola e questiona ele, quando ele interrompe o Caio Coppola durante o debate, no momento que pode ser interrompido, que nos acordos ali que eles fazem, nos combinados dos bastidores, né, da pré-produção, nos argumentos iniciais e argumentos finais, você não pode interromper, mas ao longo do debate você pode interromper, questionar, enfim, o seu debatedor. E eu acho que ele faz isso de uma maneira esplêndida, de uma maneira que eu não via os outros dois debatedores fazendo, o que não faz dos outros dois debatedores que eu acho que não eram excelentes naquilo que eles faziam. Pelo contrário, eu acho que era tanto a Gabriela quanto o Augusto debatedores excelentes, porque você via o empenho de chegar com um estudo bem feito sobre o assunto para tentar passar o máximo de conhecimento para quem estava assistindo o programa, para quem acompanha a grade do horário da CNN. Mas a pegada do Marcelo nos debates eu percebi que é um pouco diferente, e você percebe inclusive ali como ele está se portando. Ele coloca ali o termo de riscar a faca no chão, que ele está querendo dizer, ó, daqui eu não vou passar, disso eu não vou debater, porque é exatamente assim que o Caio se porta. Quando o Caio Coppola fala algumas vezes ao longo do debate que o Marcelo quer levar o debate para o lado que ele quiser e que ele não aceita ser questionado, que ele seria um covarde por não responder algumas perguntas que o Caio faz, quando, na verdade, se você for ver todos os programas do grande debate que o Caio participa, você percebe que o Caio conduz
os debates para onde ele quer. Não importa qual seja o assunto, o Caio tenta puxar para um lado que normalmente você se pega pensando assim, como que a gente chegou nesse assunto? Como que a gente chegou para falar de uma coisa que não necessariamente tem uma ligação direta com o assunto do grande debate? Ele sempre tenta conduzir, e ele inclusive cita, o Marcelo cita aqui nesse grande debate, um bingo do Caio Coppola, que se ele pegasse e fizesse uma tabelinha com algumas palavras-chave, ia chegar um momento do debate que ele ia dar bingo, porque o Caio sempre repete com muita frequência as mesmas palavras, justamente porque o Caio sempre conduz o debate para o caminho específico, para um mesmo caminho. Não é uma coisa que acontece às vezes. E a maneira que o Marcelo se porta, que a maneira que o Marcelo se posiciona e termina o debate dizendo: daqui eu não vou passar, absurdos eu não vou discutir, e é assim que vai funcionar, eu acho excepcional para quem se dispõe a debater com Caio Coppola, para quem se dispõe a participar desse formato em que um dos participantes é o Caio Coppola. Se fosse uma outra pessoa, isso não seria necessário. Se fosse uma outra pessoa, você teria que fazer isso uma vez ou duas, teria que lembrar que existem assuntos que você não pode debater como se fosse algo normal, porque nós temos terra plana em vários assuntos. O que ele está dizendo aqui de terra plana, que o Caio Coppola tenta argumentar, dizer que não é terraplanismo, e provavelmente hoje, no grande debate, o Caio vai aparecer se defendendo disso, dizendo que foi chamado de terraplanismo, é porque a gente esquece que terra plana, o termo terra plana, ele pode ser usado porque existe terra plana em vários lugares, em várias profissões. Mas antes de continuar, efetivamente, eu preciso convidar você para se inscrever. Clica aqui no botão inscreva-se para acompanhar todos os meus próximos vídeos. Para isso, você também precisa lembrar de assinar ali o botãozinho, aquela sinetinha. Clica no sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Também convido você para deixar a tua opinião ao longo desse vídeo, ou agora mesmo, desse assunto aqui. Eu gosto quando vocês deixam a opinião, porque a gente consegue construir. Nem sempre eu consigo responder todo mundo, mas sempre que possível eu tento responder, tá bom? Então deixa a tua opinião aqui nos comentários. Também deixo link para as minhas redes sociais e para você se tornar membro, se você quiser e puder, aqui na descrição. Agora sim, voltando para o assunto do vídeo, você deve ter visto já um meme: qual é a terra plana da sua profissão? E aí várias profissões falam sobre um absurdo que as pessoas tentam defender como se fosse verdade. Você tem em várias áreas esse negócio da terra plana. No direito não é diferente. Você vê um monte de gente que não é capacitada, e eu me coloco no grupo de pessoas que não são capacitadas para debater sobre direito, mas eu me cerco de pessoas que são capazes. Eu me cerco de pessoas que têm uma bagagem, que estudaram muito, para argumentar, para tentar ouvir eles, aprender com eles e me indicar onde eu posso ler, o que eu posso estudar para falar alguma coisa. E você vê um monte de gente defendendo o terraplanismo do direito, ou você consegue ver um monte de gente defendendo o terraplanismo da medicina, ou o terraplanismo de inúmeras áreas. Esse posicionamento dele é extremamente importante. Isso que ele falou é um ponto extremamente importante, porque a gente precisa demarcar onde é a área do ridículo, onde é o assunto onde na verdade você está se colocando no ridículo, e você precisa dizer: aí é uma área do ridículo, essa aí é a área do nonsense, da área do que não faz sentido nenhum, que eu não sei do que você está falando, eu não sei nem por que você está fazendo essa ligação, mas se você está falando, existe uma semelhança de você ser imbecil com a morte, né? Que é assim, você morre e você não sabe que morreu. Apenas as outras pessoas sentem aquela dor da tua morte. É muito semelhante quando você é imbecil. Você não sabe que você está sendo imbecil, mas as outras pessoas sentem a dor do momento em que você está sendo imbecil. E o Marcelo tenta demonstrar essa dor
do outro sendo imbecil. Obviamente eu quero saber a tua opinião, deixa aqui nos comentários. Eu tô usando a palavra imbecil, mas eu tenho uma leve impressão que eu poderia usar. Mas é que a piada e o meme que rola na internet é justamente com a palavra imbecil. Enfim, deixa a tua opinião aqui nos comentários, eu quero saber. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita. Ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos que eu vou produzir. Link das minhas redes sociais tem tudo aqui na descrição se você quiser. Até um próximo vídeo. Tchau!